Fala rapaziada, tudo certo? Hoje eu vou trazer para vocês um teste de placa-mãe, né, que eu já estou devendo faz alguns dias no canal, que é com esta placa aqui, né, o teste com a B450M Steel Legend. Eu tinha feito o unboxing dessa placa e hoje a gente vai fazer os testes aí com o processador 3700X, né, em relação ao estresse do processador, ver que clock que ele consegue atingir com o Cooler Box e também as temperaturas do VRM, né? O pessoal estava curioso para saber como é que vai funcionar essa placa aí com o 3700X. Então vamos lá para os nossos testes, né? Então, aproveitando para pedir para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e já deixar aquele like no vídeo, né? Um vídeo que a gente vai fazer bem técnico aí, com a câmera térmica, medindo todas as temperaturas ali, bem bacana. Então, bora lá! Bom pessoal, então só para mostrar para vocês como que tá ajustada a coisa aqui, ó. Eu coloquei uma câmera, uma webcam, né, para filmar a câmera térmica do telefone aqui do celular, né. Ela tá instalada aí, é essa FLIR, né, One Pro Lite, e ela tá apontando lá pro VRM, como vocês podem ver, né. Tem ali o Cooler Box do 3700X. Tem um cooler traseiro aqui comum e a câmera térmica está apontada exatamente lá na parte do VRM, tá vendo? Então a gente vai tirar as leituras dali, tá certo? Bom pessoal, então tá aí tudo posicionado, tudo certo, a câmera térmica já está posicionada lá na frente do computador, como vocês podem ver aí no canto esquerdo. Eu vou procurar deixar essa janela aberta. Atrás a gente tem a janela do computador, né, que eu vou operar ele para fazer os testes, tá? Temos ali o HW Info aberto, tá? Eu vou até desligar minha câmera agora aqui para não atrapalhar, tá? Então vamos continuar sem a minha câmera, tá lá o HW Info aberto. A gente vai fazer o benchmark do CPU-Z primeiro, tá? Depois vamos fazer o benchmark do AIDA, teste de estresse. E também o Blender, né? A ideia é deixar pelo menos 15 minutos cada teste para a gente ver até que temperatura chega o VRM, tá certo? Então vamos iniciar. Bom pessoal, então vamos lá, agora já operando o computador, né? A gente já está com o CPU-Z aberto. Vamos passar o sistema aí para vocês, só mostrar, né, que realmente a gente está rodando. Ryzen 7 3700X em estoque, tá? Placa-mãe B450M Steel Legend, a placa do nosso teste. Temos 8 GB de memória em Dual Channel a 3000 MHz. E só para constar aí, a placa de vídeo é uma RX 570, mas o foco do teste vai ser no CPU. Então o primeiro teste que a gente vai fazer é o estresse de CPU aí do próprio CPU-Z. Aqui do lado a gente tem o HW Info aberto com todos os parâmetros aí do processador, né, e da placa-mãe. Temos ali os clocks do processador. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui para a gente conseguir ver tudo certinho. Vou diminuir um pouco a câmera lá. A gente tem a câmera térmica apontada para o VRM lá em cima. Tá, então vamos começar o teste. Aí vocês podem acompanhar as temperaturas, né, as voltagens, o consumo energético, amperagem, tudo ali do lado no HW Info. Eu vou passar rápido aí boa parte do teste, porque se ficar aqui 15 minutos só fazendo isso, o vídeo vai ficar muito longo, vai ficar muito chato, né? Então o ideal é a gente ver o resultado que deu aí depois de 15 minutos de estresse, né, qual a temperatura que o VRM estabiliza, tá? Ele sobe até uma determinada temperatura e depois daquilo ali ele não passa, sabe? Fica subindo bem devagarinho daí, na base de menos de 1 grau a cada 10 minutos, sabe? Então, como não é uma situação muito real pra gente fazer a avaliação dessa placa, né? Uma placa que o pessoal vai comprar para jogar, então dificilmente a gente vai ter aí a placa com tamanho estresse no processador, né?
Então vamos lá. Então chegando próximo aí dos 5 minutos de teste. Vocês podem ver que o processador ainda não chegou a baixar muito o clock dele, né? A temperatura chegou a uma temperatura bem alta. E o VRM está aí estabilizado em 54 graus ali na parte mais quente, que é onde está branco. Vocês podem ver ali, está marcando 54, 54,2. Então a temperatura bem tranquila por enquanto. Vamos lá continuar. Chegando aí próximo dos 8 minutos de teste, a gente tem a temperatura ali na base de 55 graus, 56. Temperatura bem tranquila ainda. Lembrando que a gente está com a temperatura ambiente hoje aqui de 23 graus. Agora aí chegando próximo dos 15 minutos de teste, a temperatura ficou estável, não subiu mais, ficou ali na base de 55 graus, 56. Já está descendo a temperatura aí. Nós paramos o teste. Temos aí todos os parâmetros, né, as máximas, né, que a gente pode ter ali gravadas. A temperatura do processador aí chegou a bater 75 graus, né, bem quente. Realmente as BIOS dessas placas estão jogando uma voltagem um pouco exagerada aí nos processadores da terceira geração. Mas ele funcionou tranquilamente. O mínimo de clock que ele pegou ali foi na base de 4090, 4050. Então tá dentro do esperado aí pela solução de refrigeração e pela placa que a gente está usando. Vamos lá para o teste no AIDA agora, é um teste um pouco mais pesado. Teoricamente deve esquentar mais o processador. Vamos ver em relação ao VRM o que vai acontecer, tá? Então estão todos os parâmetros ali ligados, né? Estresse de memória, de cache, de tudo ali, né? FPU, a parte da VX, tudo ligado. Vamos lá. Já deu para ver que vai esquentar bem o processador aí, já tá chegando próximo dos 80 graus. Estamos aí com 4 minutos e pouco de teste. A temperatura do VRM parece estar ok ali ainda. Vamos aí dar uma aumentada na janela ali para ver certinho. Tá chegando nos 55 graus. Basicamente a mesma temperatura que a gente teve antes.
E tá mais ou menos seguindo o padrão dos testes que a gente já fez aqui em relação a VRM e temperaturas. Sempre tanto o teste de estresse do AIDA quanto do CPU-Z, eles apresentam temperaturas próximas aí no VRM, mas diferentes no CPU. O AIDA acaba esquentando mais, ele tem as instruções FPU ali que acabam estressando mais o processador. Passamos aí dos 10 minutos já de teste com o AIDA. Vamos lá dar uma conferida no nosso VRM, tá lá, 55 graus ainda, estabilizado. Basicamente na mesma temperatura que a gente teve no teste anterior aí com o CPU-Z. Era mais ou menos o que eu esperava já que fosse acontecer, tá? E aí, passando já dos 15 minutos de teste, temperatura igual, na mesma balada ali, 55, 56, 54 graus. O processador agora, no nosso teste aí com o AIDA, subiu bastante de temperatura, chegou a bater 92 graus, mas acabou estabilizando ali em 82 com o clock um pouquinho mais baixo. Então tá ali, vamos parar o teste. Aí vocês podem ver o clock que ele tinha estabilizado, né? As temperaturas chegaram a casa dos 90 graus aí, temperatura no processador, mas no VRM a temperatura ficou tranquila, ali na casa de 55, 56 graus, segundo a medida da FLIR, né, da câmera térmica. Então vamos fechar o AIDA e agora vamos lá para o último teste no Blender. Deixa eu abrir ele aqui. Eu vou usar a versão do Blender que tem na Steam e vou fazer o render aí de um arquivo chamado Classroom, né, que é um arquivo de demonstração que tem no site da Blender para baixar. Então tá aí, arquivo carregado. Deixa eu só ajeitar a janela aqui pra gente conseguir enxergar as informações. Vamos fazer o render da figura. Eu poderia fazer da animação, mas a gente vai fazer só o render aqui da figura, um pouco mais curto. Já vai dar para ter uma noção boa de que temperatura que o VRM vai chegar. Percebam que no Blender a gente tem um aquecimento menor do processador, mas os clocks do processador acabam trabalhando numa frequência um pouco menor. Eles estabilizam ali mais ou menos próximo dos 4 GHz, tá? Diferente dos outros testes que eles estabilizaram ali em 4,50, 4,100, tá? É um bom clock boost aí para o processador? Ainda pode se considerar que é, tá? Ele vai ter a variação conforme a temperatura do processador, na temperatura que ele está atingindo, e a placa-mãe, certo? Então, para uma placa B450M como essa, ele está dentro do padrão aí que a gente imaginava que fosse ficar o boost.
E chegando ao final do nosso render, a gente teve a temperatura do VRM ali chegando a 60 graus, tá? É uma temperatura bem ok, tranquila. Agora ela já está descendo ali, né? Porque o teste já terminou. Mas isso é uma situação limite, né, pessoal? A gente tem que lembrar disso. Quem vai comprar uma placa dessa provavelmente vai querer jogar. Então, para jogos com o 3700X aí, por mais que os jogos exijam, tá bem dentro do que a gente imaginava que fosse acontecer. E tá bem dentro do limite. Muito bom o VRM da placa aí para o 3700X. Bom, pessoal, então terminado o teste, chegamos à conclusão aí que a B450M Steel Legend das ROG é uma ótima placa para você casar ela com um Ryzen 7 3700X. Utilizamos aqui o processador em estoque e é o que eu recomendo também que você faça. Vocês viram que o processador aqueceu bastante e também você não vai ter muita margem de overclock se você quiser dar. Vai subir ali 200 MHz no máximo, o que também não vai fazer diferença nenhuma para você em performance, tá? Talvez travar o clock dele no boost máximo, mas como eu disse, vocês viram que o VRM teria como aguentar, mas o processador já esquentou bastante ali no uso em estresse, então recomendo que você deixe em estoque. E para jogar é uma placa ótima, vai sobrar performance dela. Você tem aí um NVMe e um SATA, né? Duas entradas para M2. Tem o RGB também, ela controla RGB, o que é uma coisa bem legal. É uma placa bonita, bem construída, com bons dissipadores. E eu recomendo aí para uso com o 3700X. Se você gostou do teste, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E se quiser virar membro também, a gente tem algumas vantagens lá para o pessoal que é membro. Temos o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente bate papo, conversa sobre hardware, sobre games, sobre preços. E é isso. Grande abraço, rapaziada. Muito obrigado e até a próxima.